É isso aí, galera. Ó, chegando ao fim do nosso curso, nossa brincadeira térmica aí. Hoje, galerinha, nós vamos falar um pouquinho sobre a segunda lei da termodinâmica. Um pouco do que ela quer dizer, né? É lógico que vocês vão, na verdade, sentir muito mais assim o peso dessa lei quando vocês forem fazer a disciplina chamada termodinâmica mesmo. Então, aqui a gente vai ter uma ideia do que ela é e tal, a gente vai discutir as consequências, mas assim, o peso mesmo do que ela é, aí vai acontecer lá na termodinâmica, quando vocês forem fazer um estudo mais, sabe, mais detalhado, tipo, inclusive um estudo microscópico do sistema, enfim. Aí hoje, então, a ideia é o seguinte, cara. Bom dia, Júlia. Hoje a ideia é o seguinte, a gente vai dar uma pincelada nessa segunda lei, vou falar um pouquinho do ciclo de Carnot e eu quero falar um pouco de entropia com vocês. Entropia é um assunto que vocês provavelmente não viram no ensino médio, né? Não é tão dito assim no ensino médio, então, como é uma coisa meio abstrata, a galera fica... Não é que seja abstrata, mas é porque a interpretação não é tão simples, né? E aí a galera fica meio naquela, assim, tipo, pô, mas... Sabe, meio New Age, assim, igual a galera fala de energia. Pô, o que é energia? Pô, energia é tudo, cara. Energia tá aqui, energia tá ali, energia tem do nosso corpo, nossa alma, nosso espírito, sacou? Essa parada meio New Age, assim. Então, tem que tomar cuidado com essas coisas. E aí, na próxima aula, galera, eu imagino que a gente termine tudo, cara. Olha que bonito. A gente termine as coisas, a gente finaliza aí o nosso curso, e se tudo der certo, a gente faz alguns exercícios e aí eu já, de repente, até entrego a terceira avaliação para vocês, para a gente já ficar logo liberado dessa brincadeira. Ok? E aí, na última aula, então, eu quero falar de entropia de novo, só que de uma maneira um pouco mais microscópica, tá bom? Porque eu acho que essa interpretação microscópica é legal vocês terem ela já de agora. Já de agora. Vem, cachorro, vem. Acompanhar a aulinha aqui comigo. Uhum. Qualquer dúvida aí, vocês já sabem, né? Muito bem, galera. Deixa eu apresentar, então, aqui nossa brincadeira. Petzit. Então tá. O que é, então, a segunda lei da termodinâmica? Galera, olha só. A primeira lei, que vocês conheceram em alguma aula passada aí, ela diz respeito à conservação da energia, né? Então, a energia ela tem que entrar, ela tem que ser processada e depois ela vai ser transformada em duas coisas, que vai ser a energia interna e o trabalho. Pronto. Então, percebam que ali você tem apenas uma condição de conservação de energia. Né? E essa condição de conservação de energia, ela pode se dar de qualquer maneira, desde que a energia seja conservada. Só que o problema é que, quando você olha para os processos físicos reais, a energia é conservada, mas, cara, existe uma preferência na direção dos processos, né? Existe uma preferência natural, por exemplo, do calor fluir do mais quente para o mais frio. Apesar que, se você visse a energia saindo do mais frio indo para o mais quente, você também teria conservação da energia. Né? Você não violaria a primeira lei. Mas você não vê acontecendo o mais frio emanando calor para o mais quente. Você não vê isso acontecendo de maneira espontânea, né? Para você ver isso, você precisa gastar energia, você precisa de um agente externo
para entrar com energia lá, igual a geladeira, igual os refrigeradores. Muito bem. Então, existe uma preferência natural aí dos processos, cara. E essa preferência, ela diz respeito ao que nós vamos chamar de entropia daqui a pouco, porque, inclusive, isso leva muito a gente a pensar sobre a seta temporal, né? A gente vê sempre o tempo correndo numa direção, e essa direção é uma direção que ela tem a ver com a maior ocupação de estados, assim, em termos de desordem, né? Essa que vem a ser a nossa tal da entropia, né? Por exemplo, quando você pega uma gotinha de tinta e você deixa cair num balde com água, você vê essa gotinha de tinta se espalhando pela água, né? Uma dispersão ali na água. Você não esperaria que num tempo futuro, mesmo que você esperasse, cara, um tempo infinito, você não esperaria que depois de um tempo infinito aquela gotinha ela se concentrasse de novo num lugar só, né? Você não esperaria que isso acontecesse. Por quê? Porque essa situação é uma situação que não é tão provável de acontecer. A probabilidade é tão pequena que a gente chama de zero. Então, as coisas acontecem de maneira a que o tempo leve a que a entropia aumente, né, do sistema, e essa entropia aumentando quer dizer, então, que o seu sistema ele vai ficar mais desordenado. A gente pode usar essa palavra, que ela não é tão ruim assim, não. Tudo bem, mas voltando aqui para a segunda lei, galera, ela foi formulada ali na época das máquinas térmicas, e aí as pessoas, sabendo o que significavam as máquinas térmicas, eles sabiam que você tinha uma energia tirada da fonte quente, né? Essa energia era processada pela máquina térmica, e depois a máquina térmica cuspia uma energia para fora, para a fonte fria, e um trabalho era realizado, não é isso? E aí a galera sabia que o que sobrava dessa energia era eficiência, era o rendimento, né, do trabalho. E aí o que acontece? As pessoas começaram a pensar, bom, como que eu posso, então, fazer uma máquina cada vez mais eficiente, cada vez melhor para mim? E aí eles viram que sempre que você tem a energia saindo do ambiente mais quente, indo para o ambiente mais frio, você causava desordem, e aí você começava a ter menos energia disponível para você poder reutilizar, né? É igual, por exemplo, se você pegar água quente e água fria e misturar elas, no final todo mundo fica com a mesma temperatura e você não consegue separar mais de novo a água fria da água quente, cara. A não ser que, claro, você separe as duas porções e depois, né, esquente uma delas. Mas você não consegue. A natureza não faz isso naturalmente, né? Então isso quer dizer o seguinte: onde você tinha diferenças de temperaturas, você poderia ter uma fonte quente e uma fonte fria e com isso realizar trabalho. Mas depois que esses caras trocaram energia, acabou. Você não tem mais energia disponível para realizar trabalho. Isso tem a ver com a termodinâmica, com a segunda lei da termodinâmica. Tá bom? E aí eu vou fazer um enunciado aqui, que é o enunciado que vocês devem mais conhecer. Depois a gente faz o enunciado da entropia. Tá bom? Esse enunciado é o seguinte, cara. Ó. Percebam que a segunda lei, ela já começa com uma negativa. Enquanto a primeira lei é uma lei completamente liberal, assim, ela deixa, olha, energia, se conserve. Não interessa como você vai fazer, apenas se conserve. A segunda lei, ela dá uma amarrada nessa história. Ela fala assim, olha, a energia, ela se conserva, velho. Mas ela não se conserva de qualquer maneira, não. Existem restrições para isso. E a restrição máxima é essa aqui, ó. É impossível para qualquer sistema. E aí você pode pensar em máquina térmica, você pode pensar no que você quiser, tá? É impossível para qualquer sistema que opere em ciclos, ou seja, você transforma lá o sistema e depois ele volta ao seu estado original, que opere em ciclos. Transformar transformar
integralmente calor em trabalho. Ou seja, em outras palavras, né, é impossível você ter um rendimento de 100%. Né? É impossível você pegar toda a energia que você está pegando lá da fonte quente e transformar tudo aquilo em trabalho. Aí você pode falar, pô, professor, mas isso não é a transformação isotérmica, não é isso? Quando você fala que calor é igual a trabalho mais delta U, se a transformação isotérmica, a temperatura é constante, então isso aqui é zero. E aí o calor não é igual ao trabalho? 100%? Então quer dizer que a transformação isotérmica ela é proibida por natureza? Não, não é isso. Aqui a gente está falando de um ciclo, beleza? Então existe um sistema que recebe calor, trabalha com várias transformações. Dentre essas transformações, alguma pode ser isotérmica, não tem problema algum. Mas quando você volta para o estado original, você fecha o ciclo, você tem que ter um calor o calor que você recebeu. Em alguma transformação para você voltar, você tem que jogar o calor fora, beleza? E o que sobra disso é o trabalho. Então, dentro de um ciclo, tem que existir uma energia líquida. E essa energia líquida é o trabalho, beleza? E você tem que ter uma energia rejeitada para a fonte fria. Essa é a ideia da primeira lei. Então, não é numa transformação, é num ciclo de transformações que te leva ao mesmo estado. E esse enunciado aqui que eu escrevi, galera, ele é conhecido como enunciado de Kelvin e o senhor Planck. Essas horas o cachorro até olha para mim. O nome do meu cachorro é Planck. Não sei se eu já falei para vocês. Tudo bem? Então, existem outros enunciados. Por exemplo, existe o enunciado de Clausius, que ele fala que é impossível o calor fluir do mais quente para o mais frio de maneira espontânea. Todos esses enunciados, eles são equivalentes. Aí, a galera ficava, cara, beleza, eu não consigo, então, pegar a energia da fonte quente e transformar tudo isso em trabalho. Não, não consigo. Mas qual seria, então, numa história perfeita, numa máquina perfeita, sem atrito, sem barulho, sem nada, como seria, então, a condição de eu conseguir pegar a energia da fonte quente, jogar a energia para a fonte fria e conseguir o maior trabalho possível com isso? Qual seria, então, a máquina ideal? Essa máquina ideal, galera, ficou conhecida como ciclo de Carnot. Carnot foi um francês que ele desenvolveu essa máquina, claro que ele desenvolveu teoricamente, né? E aí a gente conhece esse ciclo de Carnot como sendo o ciclo de rendimento máximo. Nenhuma máquina pode ter rendimento maior do que o rendimento do ciclo de Carnot, beleza? Então, o ciclo de Carnot, ele vai ser um ciclo de rendimento máximo. Percebam, rendimento máximo não quer dizer rendimento de 100%, tá? Não pode ter rendimento de 100%. Quem é que tá? Thiago aí. Rendimento máximo. É um ciclo. Bom dia, Thiago. Que pensa comigo.
como é que você vai ter... Então, como é que você poderia produzir uma ideia com rendimento máximo? Primeiro, sempre que você tem um calor vindo do mais quente, indo para o mais frio, todos esses processos de transferência de calor são processos em que você está fazendo uma espécie de desordem no sistema, tá bom? É aquilo que eu estava falando, quando você joga calor do mais quente para o mais frio, existe uma energia que está sendo liberada aí, e aí existe uma indisponibilidade energética ao fim do processo. Então, o que o Carnot pensou? Ele pensou, Bel, se eu sei que quando tem energia vindo do mais quente, indo para o mais frio, eu gero uma espécie de desordem, então eu vou tirar energia do mais quente estando à mesma temperatura do mais quente. Ou seja, olha só, hein? Ou seja, eu vou tirar energia do mais quente através do processo isotérmico, onde a minha máquina está à mesma temperatura do mais quente. Porque aí o calor entra e isto não causa desordem, digamos assim. A gente tem ainda energia sendo disponível. Por que a energia vai ser disponível? Porque aqui, galera, a gente está pensando num sistema reversível. Vamos lá. Existem dois tipos de processos na natureza. Todos os processos reais, eles são irreversíveis, cara. Quando você joga calor, o calor vem do mais quente para o mais frio, isso é irreversível. O que quer dizer irreversível? Quer dizer que a natureza ela não consegue voltar sozinha, né, pelos mesmos caminhos até chegar, pelos mesmos processos até chegar ao estado original. Isso não acontece. O processo reversível, ele é um processo teórico. A gente consegue aproximar um processo reversível no ponto de vista real? Cara, até consegue em laboratório, mas eles são aproximadamente reversíveis, tudo bem? Por exemplo, o que é um processo reversível? É eu conseguir fazer um processo de um estado até um outro, onde todos os passos se dão em equilíbrio termodinâmico. O que é isso? Por exemplo, eu vou fazer uma transformação, sei lá, isotérmica, de um ponto até outro. Aí, quando eu vou caminhando nesse processo, cada pedaço dessa trajetória se dá em equilíbrio. Então, por exemplo, eu posso parar no meio do caminho e deixar que o sistema continua com a mesma pressão, com o mesmo volume, com a mesma temperatura. Isso é equilíbrio termodinâmico. O próximo passo acontece em equilíbrio. O próximo passo acontece em equilíbrio. De maneira que, se eu deixar ali, o tempo passa e o sistema permanece igual. Beleza? Geralmente, na natureza, isso não é possível. Beleza? As transformações, elas se dão em que o próximo passo não é em equilíbrio. O equilíbrio acontece entre o ponto final e o ponto inicial. Você consegue gerar os dois estados de equilíbrio. Mas a transição, ela é fora do equilíbrio. Inclusive, existem alguns estudos que diz respeito a mecânica e estatística fora do equilíbrio. Ou seja, você estudar o processo fora do equilíbrio. E fora do equilíbrio, galera, é extremamente complexo. Por quê? Porque, cara, é uma turbulência, né? É turbulento o negócio. Você não consegue ter ali previsões teóricas do que vai acontecer, né? Mas a galera vai tentando estudar processos turbulentos aí para conseguir entender a mecânica estatística fora do equilíbrio. Beleza? Então, o negócio é muito mais engenhoso do que a gente consegue falar agora, tá bom? Mas a ideia é o seguinte, galera: processos irreversíveis são esses em que a transição acontece de maneira turbulenta, em que você não consegue prever o passo a passo, tá bom? Os processos reversíveis, não. O passo a passo, ele é dado em equilíbrio, de maneira que você consegue retornar o passo a passo de maneira tranquila, sem nenhum tipo de aproximação. É por isso que o livro de vocês, depois vocês deem uma lida no capítulo, ele fala do processo como fosse um cilindro, né, com gás, e várias bolinhas de chumbinho em cima. E aí ele vai tirando bolinha por bolinha, devagarzinho. Por quê? Porque cada bolinha que você tira, o seu gás, ele vai para um novo estado e permanece em equilíbrio. É como se você fizesse uma transformação infinitesimal, né? E aí ele ia para o equilíbrio. Aí você tira mais uma bolinha, aí ele transforma de novo, mas continua em equilíbrio. E aí cada uma dessas
dessas transformações são dentro do equilíbrio termodinâmico. Cuidado, galera. Não confundam equilíbrio termodinâmico com equilíbrio térmico, tá bom? O equilíbrio térmico é aquele que você espera que todo mundo atinja a mesma temperatura. O equilíbrio termodinâmico, não. O estado em equilíbrio termodinâmico é um estado em que o tempo passa e os valores da pressão, do volume, da temperatura se mantêm constantes, tá bom? São coisas diferentes. Bom, então, o que o Carnot ele usou como ideia para tentar ter um rendimento, cara, perfeito, rendimento máximo? Ele, primeiro, cara, vamos tirar a energia da fonte quente, mas sem ter a ideia de que a fonte quente está mais quente do que a máquina térmica. Então, a máquina térmica ela está à mesma temperatura, de maneira que o calor entra numa transformação reversível, beleza? Então, ele vai ser composto, galera. Composto de duas transformações. Vou botar assim, ó, 2 processos, né? Fica mais de 2 processos. Isotérmicos, igual eu já falei. E os outros dois vão ser daqueles que não tem troca de calor. Porque aí eu evito, né, que a gente tenha calor trocado e aí a gente tem energia sendo indisponível. Beleza? Então, ele pensou exatamente nesses 2 processos, 2 isotérmicos e 2 adiabáticos. Porra. Opa! E aí? Beleza, Thiago? Deixa eu falar. Esse negócio que você estava falando aí do caminho entre o início e o fim do equilíbrio termodinâmico, Uhum. o que determina ser o fim? O fim? Por exemplo, se eu quero analisar de um ponto 1 até o ponto 3, o que determina que o ponto 3 é o fim, não é o ponto 2? Aí depende, cara. Por exemplo, você tem um ciclo, né? Você quer que o ciclo passe por quatro etapas, digamos assim. Aí cada uma dessas etapas é um fim. Né? O processo que acontece entre as etapas é um processo que nunca é igual. Né? Então, igual a gente viu nas aulas passadas lá, aquela questão das 4 etapas de um motor, a combustão. Você tem uma explosão, e aí existe, então, um processo inicial, um processo final, e aí você tem quatro transformações dessa, né? Um final inicial, um final inicial, um final inicial, de maneira que as transformações, elas são turbulentas de um para o outro. Mas os estados finais, eles são mais ou menos bem definidos, digamos assim. Então, não é que existe um final inicial, é o que você está querendo. Tipo, você quer sair desse estado e chegar até esse. Então, esse aqui é o início, esse aqui é o fim. Ponto. Mas aí você pode sair o fim, depois ele se torna o início, né? Quando você sai desse segundo para um terceiro, aí o segundo vira um fim, vira um início, e o terceiro vira um fim. Então, principalmente dentro do estado cíclico, você não tem início e fim, é tudo uma coisa só. Sacou? Mas aí depende do que você está olhando. Você está olhando para qual transformação? Ah, essa transformação aqui? Então ela começa aqui e termina aqui. Ponto. Sacou? Mas aí depois você faz outra. Aí você tem outro início e outro fim. Tudo bem? Não sei se foi isso que você perguntou. Entendi mais ou menos. Então, meio que o fim e o início depende da onde a gente quer chegar, né? A gente que controla isso. Então, mas nessa ideia, por que a gente não faz a ideia da derivada aí? Coloca essa parada, esse início e fim infinitesimal. Ah, isso acontece. Então, mas aí você coloca o início e o fim infinitesimal, é meio que não tem meio do caminho, né? Vamos dizer assim. Exatamente. Aí, Por isso que quando você fala de transformações reversíveis, você fala em transformações infinitesimais. Todas as transformações reversíveis, elas são aquelas em que as infinitesimais, elas acontecem em equilíbrio. Cada dq ali que você joga, cada dt que acontece, é infinitesimal e ele gera um novo estado de equilíbrio térmico. Por isso que o livro, ele vai trazendo
bolinhas tiradas e bolinhas colocadas de maneira devagarzinho, que você tem infinitesimais acontecendo, de maneira que cada infinitesimal daquele gera um novo estado de equilíbrio. Esses são os processos reversíveis, né, digamos assim. É mais ou menos por aí. Então só dá para fazer no papel, né? Não rola, não. Você pode fazer aproximações, né? Em laboratório. Mas lá, o que acontece no laboratório e o que acontece na realidade, às vezes dá um... Cara, o real não tem como. Todos os processos termodinâmicos reais, eles são irreversíveis. Eles são turbulentos. Você pode sair de um estado de equilíbrio térmico, de equilíbrio termodinâmico, e ir para outro estado de equilíbrio termodinâmico. Você consegue controlar as duas pontas. Mas o meio do caminho é muito complicado. Certo? Então, peraí, galera. Agora que o Thiago falou, eu lembrei, galera. Eu esqueci de falar para vocês sobre o ciclo diesel. Na hora que a gente tiver um tempinho, eu paro para falar do ciclo diesel para vocês. Porque na aula passada eu falei do ciclo de... Qual foi? Foi o Otto? Lembra aí, galera. Foi o Otto, professor. Foi o Otto, né? Aí eu cheguei no rendimento do ciclo Otto, né? Existe o ciclo diesel também, que eu ia falar para vocês, acabei esquecendo. Depois vocês me lembram. Depois tem, inclusive, um cálculo para vocês fazerem o rendimento do ciclo Otto, enfim. Bom, olha aí. Esse é o ciclo de Carnot, galera. O Carnot desenvolveu, então, essas transformações de maneira que o calor, ele entra aqui na sua máquina térmica quando ele está à mesma temperatura da fonte quente. Olha aí, ó. Essa aqui é a temperatura da fonte quente. Então, ele recebe calor. Você fala, pô, professor, como é que o calor entra se a temperatura é a mesma? Isso aqui é um processo isotérmico, né? E para isso você tem um calor entrando e aí você tem uma realização de trabalho acontecendo, não é isso? Então você tem uma expansão do gás aqui, ó, nessa transformação de A para B. Nessa transformação de A para B, o calor é retirado da fonte quente, mas ele não é retirado de maneira irreversível, beleza? Aí, depois o seu gás ele faz uma nova expansão, dessa vez adiabática, só que não troca calor com nada, com o ambiente, ele apenas expande, e aí nessa a temperatura cai, então cai até quanto? Até a temperatura da fonte fria. Para quê? Para quando ele retornar, ele vai perder calor agora aqui, ó, ele perde calor para a fonte fria, porém, ele troca calor com a fonte fria estando a mesma temperatura da fonte fria. Essa foi a grande sacada do Carnot, para você ter energia disponível, né? A gente não perder, né, energia de maneira que ela não volte mais. Pronto, e aí agora você tem uma nova compressão de maneira adiabática, não troca calor com o sistema, e aí você faz o ciclo de Carnot acontecendo dessa maneira, beleza? É claro que na vida real esse ciclo ele é praticamente impossível, porque você precisa que essas transformações sejam reversíveis. Muito bem, galera. Oi. Aí que eu viajei. É tipo, geladeira ligada com geladeira? Geladeira ligada com geladeira? Deixa eu explicar melhor. Tipo assim, para uma fonte quente tirar calor da mesma temperatura, né? Aham. Se ela expandisse, ela iria esfriar, se ela não tivesse ligada, né? Porque a expansão rápida, né? Só que como ela vai expandir e está ligada a uma outra fonte, então o calor do outro vai ter que fazer o trabalho dela. Então, você pode... Eu acho que eu estou entendendo o que você está falando. Existe, inclusive, uma condição para você provar que esse rendimento aqui é o rendimento máximo. Que é você fazer uma conexão... Cara, deixa eu olhar para cá, porque eu acho que se eu desenhar fica feio, né? Deixa eu abrir aqui para você. Materiais, não. Quero biblioteca. Isso aqui. Olha só, esse aqui, ó. Não é esse aqui, não. Não era. Acho que era.
Aqui, ó. Isso aqui é uma forma de provar que o ciclo de Carnot tem a maior eficiência. Então, você conecta aí duas máquinas, uma máquina térmica e um refrigerador. E aí, a energia que a sua máquina térmica recebe, uma parte joga fora para a fonte fria, né? Só que está à mesma temperatura. E aí, o trabalho que a máquina térmica produziria entraria num refrigerador, né? Chamado de refrigerador de Carnot. E aí esse trabalho seria usado para você jogar energia para a fonte quente, e aí você absorveria a mesma quantidade de energia da fonte fria. Né? Isso aí seria uma forma de você demonstrar que esta máquina é a máquina que tem a maior rendimento possível. Só que você fazer isso, você viola a segunda lei da termodinâmica, porque é exatamente equivalente a você conseguir tirar uma quantidade de energia da fonte quente e transformar tudo isso em trabalho. Beleza? Eu vou colocar, depois vocês dão uma lida nessa paradinha aqui, que ela é bem interessante, para vocês verem que o ciclo de Carnot, ele é o ciclo de rendimento máximo. Eu vou mandar para vocês um material que ele explica legalzinho, assim, de maneira bem conceitual, a ideia de energia, entropia e irreversibilidade. É legal vocês darem uma lida nesse material aí. Tudo bem? Aí a gente pode ir discutindo lá no WhatsApp essas coisas, para a gente não ficar travando. Tudo bem, Thiago? Fechou. Massa. Muito bem, galera. Então, vamos seguir o nosso ritmo e vamos calcular o rendimento desse negócio, né? Bom, como é que a gente calcula o rendimento? A gente sabe que o rendimento, ele é dado, né? Vou botar aqui, ó, eficiência é 1 menos o módulo do calor que você tira do frio sobre o calor que você tira do frio, ó, você joga para a fonte fria e o calor que você retira da fonte quente. Então, vamos calcular esses dois calores, o que da quente e o que do frio. Beleza? O que, galera, que você absorve da fonte quente, ele acontece na transformação de A para B. Beleza? E aí a gente sabe que essa transformação é uma transformação isotérmica. Se ela é uma transformação isotérmica, de acordo com a primeira lei da termodinâmica aplicada para essa transformação, ela vai ser igual ao trabalho realizado de A para B. Já que o ΔU é zero. Não é isso? Bom, nós já fizemos essa conta e a gente sabe que o trabalho realizado numa transformação isotérmica, ele é dado por NR, vezes a temperatura que você se encontra, nesse caso é da fonte quente, vezes o logaritmo natural da razão entre V final sobre o V inicial. Tá bom? Deixa isso quieto e vamos para outra transformação que tem troca de calor, que é a transformação, cadê? CD. Nessa transformação, o calor da fonte fria, o calor que você joga para a fonte fria, né, vai ser o trabalho realizado de C até D. Beleza? Também é uma isotérmica, e aí a gente escreve como calor frio NRTF, ou seja, a temperatura da fonte fria, Ln do V final, agora é o VD, sobre o V inicial, que é o VC. Tranquilo, né? O que eu vou fazer? Eu vou dividir esses dois calores, né? Porque a fração que acontece aqui, ó, é QF sobre QQ. Então, eu vou dividir o QF sobre o QQ. Professor, Então, vamos lá. Diga. embaixo, na transformação CD, o trabalho é negativo? Isso, trabalho é negativo. Isso vai ficar claro porque aqui ele não parece, né, que é. Mas quando você pega o Ln de VD sobre VC, o VD é menor que o VC. Então você vai ter aí um Ln de uma coisa menor que 1. E um Ln de um número menor que 1 acaba dando negativo. Beleza? Então já está embutido aí
o negativo, mas é exatamente isso aí, cara. É negativo. Ó, então, vamos lá. E eu vou forçar ele a ficar negativo agora, apareceu menos agora. Ó. Vamos lá, vai ficar, se eu dividir QF sobre o calor retirado da fonte quente, isso vai dar NR vezes o T da fonte fria, Ln do VD, né, que era o final, sobre o VC. E aqui vai dar NR TQ Ln do V final, que é o VD, sobre o VA. Beleza. Bom, aí vocês já sabem que dá para cancelar NR com NR, e aí agora eu vou fazer exatamente isso que a gente estava pensando, Pedro. Como eu sei que o volume final ele é menor, eu posso então inverter esses dois volumes e colocar um sinalzinho de menos na frente do Ln, né? Porque lembra que quando eu tenho, por exemplo, x sobre y, isso é a mesma coisa que y sobre x, elevado a menos 1. Né? E quando você tira o logaritmo disso, o menos 1 cai. Então, aqui eu posso escrever que o calor jogado para fria sobre o calor retirado da quente, isso vai dar menos TF sobre TQ. Aí aqui em cima eu vou colocar agora invertido, Ln de VC sobre VD. Beleza? Inverti. E por isso apareceu menos. E aqui Ln de V. Aqui é um VA. VB sobre VA. Legal? VC, VD, VB, VA. Beleza. Agora, temos transformações adiabáticas a pensar. Então, vamos lá trabalhar com essas transformações. Ó. Porém, nas transformações adiabáticas, galera, elas são... Vou voltar lá para o exemplo. Elas são essas aqui, ó. Deixa eu apagar isso. Esta de B para C, beleza? E a outra de D até A. São as adiabáticas. São as adiabáticas. Então, eu posso usar aquela ideia da equação da transformação adiabática que nós já vimos também, né? Então, olha aí. De D até C, eu posso criar uma relação. Vou escrever até em vermelhinho aqui. Ou não, vou escrever vermelhinho. Então, olha só. Nós vamos sair de uma temperatura TQ em um volume. Eu estou indo de C para B, tá? De B para C, desculpa. B elevado a gama menos 1. Vocês lembram dessa relação, né? Lá da diabática. Isso vai ter que ser igual à temperatura final, que é a temperatura da fonte fria, né? Aqui coincide F com frio, vezes o volume que você adquiriu no ponto C, gama a menos 1. Ok? Então, de novo aqui, olha para o desenho. Nós estamos indo de B para C. É adiabático, então eu posso usar essa brincadeira. Agora nós vamos de D até A. De D até A, eu posso escrever o seguinte, ó, a temperatura do frio, né, da fonte fria, vezes o volume em D, beleza? A gente está indo de D para A. Elevado a gama menos 1. Isso é T do quente, volume do quente, ó. Volume do ponto A, gama menos 1. E com isso eu consigo achar uma relação entre esses volumes e essas temperaturas, porque a equação do lado esquerdo me diz o seguinte, a temperatura da fonte quente dividido pela temperatura da fonte fria, isso vai ser igual ao volume, vou até colocar no parênteses só, ó, volume do ponto C, volume do ponto B, tudo isso elevado a gama menos 1.
E dessa outra equação, eu vou escrever uma mesma relação. TQ sobre TF. Isso vai ser igual agora uma divisão de VD sobre VA. Gama menos 1. Então, percebam, se esse cara é igual àquilo e o mesmo cara é igual a isso, é porque essas duas coisas aqui, ó, elas são iguais, né? Só arrumar essa seta aqui. Né? Isso é aquela brincadeira. Se A é igual a B e B é igual a C, então A é igual a C. Ô, dificuldade, cara, de fazer setas. Pronto, tá bom, vocês entenderam, né? Então vamos lá para cima. Então eu vou igualar essas relações entre os volumes aí, galera. Vai ficar assim, ó, VC dividido por VB elevado a gama menos 1. Isto é igual, então, ao V... Quem é que estava lá? VD sobre VA. Também elevado a gama menos 1. Ora, se as duas razões são iguais e os expoentes são iguais, então eu posso escrever sem, cara, problema algum, que VC sobre VB é igual a VD sobre VA. Não é isso? Ou seja, reorganizando as coisas, você escreve que VC sobre VD é igual a VB sobre VA. Legal? E olha quem aparece na nossa divisão aqui, ó, deixa eu marcar de verdinho. Aqui aparece um VC sobre VD e aqui aparece um VB sobre VA. E eles são o quê? São iguais. Se eles são iguais, eu posso simplesmente, ó, mandar embora esses logaritmos todos. Sacou? Aí a gente chega na relação importante, ó. Portanto, QF. Vou botar de vermelhinho, cara, isso aqui é importante. Sobre Q é igual. Vai ficar menos TF sobre TQ. Legal, né? Ou, se você preferir, escrever isso aqui em módulo. QF sobre Q da quente é igual a apenas TF sobre TQ. Você sabe que esses caras aqui estão em módulo porque a temperatura em Kelvin ela é a absoluta, né? Não existem valores negativos. Inclusive, senhor Tiago, isso aqui é uma outra maneira de definir a temperatura em Kelvin, tá? Você pode definir a temperatura em Kelvin através do ciclo de Carnot, através do rendimento, porque dessa forma você não precisa olhar para a substância, beleza? Isso é uma outra maneira de você definir a temperatura em Kelvin. E o rendimento é ali, galera, nosso rendimento. Aí eu já vou chamar aqui, ó, de rendimento máximo, tá? Onde tem o QF sobre o QQ, nós vamos tirar por TF sobre TQ. Então, o rendimento é 1 menos TF sobre TQ.
Tá bom? Esse aí é o rendimento máximo possível de uma máquina térmica. Nenhuma máquina térmica pode ter um rendimento maior do que esse. Beleza? Vocês percebam que o rendimento depende de quem? Das temperaturas da fonte fria e da fonte quente. Beleza? Todos os outros rendimentos que nós fizemos lá, dos calores, né, é o rendimento real. Esse rendimento é o rendimento máximo. Ele estabelece, né, o maior rendimento possível na natureza. Percebam que para esse cara ser 100%, eu precisaria que a temperatura da fonte fria fosse igual a zero, né? Para ser 100%, porque daria 1. Então, a impossibilidade, olha só, hein? A impossibilidade de você adquirir um rendimento de 100%, que é o que diz a segunda lei, também garante a impossibilidade de você atingir o zero absoluto. Apesar da galera ter tentado atingir o zero absoluto, né, em laboratório, chegaram muito perto, cara. Mas o zero, ele é impossível por natureza, tá? Até onde a gente tem a nossa termodinâmica sendo feita. Beleza? Até porque existe, quando você vai chegando perto do zero, os efeitos quânticos vão se tornando muito fortes. Tá? E aí você não consegue ter um sistema realmente parado, né? As moléculas realmente paradas. Muito bem. Dito isso, né, segundo a lei, então, ela é uma lei restritiva, é uma lei proibitiva, ela proíbe você de conseguir fazer um rendimento de 100%, e tudo isso está relacionado a uma nova grandeza, a uma nova coisa na jogada, chamada entropia. Porque pensa, cara, você ter um rendimento de 100% não é problema algum para a energia. Por quê? Porque a energia está sendo conservada. A energia que entra e a energia que sai, qual o problema? Por que eu não posso ter um rendimento de 100%? Deve existir, então, uma outra grandeza associada a essa impossibilidade de eu ter um rendimento de 100%. E essa grandeza é chamada de entropia. Então, a entropia, galera, é ela que vai nos dar a restrição. Tá? Por quê? Porque a entropia, ela, quando vocês forem estudar a entropia de um modo mais, como é que eu posso dizer, mais sofisticado, olhando ali para os estados microscópicos, as coisas vão começar a fazer mais sentido. Aqui a gente está tendo, a gente vai ter uma ideia de entropia de um ponto de vista macroscópico, tá? Que pode ser difícil de engolir nesse começo, mas a gente tem que falar um pouquinho dela. Então, olha só. Naturalmente, o universo, ele sempre aponta numa direção. Você não esperaria a natureza, ela se organizar sozinha, né? A não ser que você tenha um agente externo ali acontecendo. Então, por exemplo, um exemplo clássico. Se você pudesse pegar uma caixa e separar essa caixa com uma divisória no meio, do lado esquerdo, você coloca bolinhas de gude, sei lá, vermelhas. E do lado direito, você coloca a bolinha de gudes azuis. Né? Esse é um estado organizado, beleza? As coisas estão não misturadas, digamos assim. Aí você vai lá e tira essa divisória. Se você tirar essa divisória e começar a chacoalhar essa caixa, você espera que com o tempo as bolinhas vão se misturando, né? Então as bolinhas azuis vão ocupando o espaço daqui e as bolinhas vermelhas vão ocupando o espaço de lá também. De maneira que você não esperaria que num determinado futuro o sistema se reorganizasse novamente. Por quê? Porque a organização, ela não é provável de ser acontecido, porque para você organizar, você precisa gastar energia.
Você precisa gastar energia separando as coisas e colocando nos devidos lugares, né? A natureza, ela segue um fluxo em que ela tende a se espalhar de maneira em que ela vai ocupando os estados, os espaços, e a gente chama isso de desordem. Tá? Pode ser um nome feio. Pô, professor, mas por que isso aí é uma desordem? Por que isso não pode ser uma ordem? Porque do nosso ponto de vista, né, humano, a gente está lidando com o fato de estar tudo separado, bonitinho, uma ordem. Então, naturalmente, a gente chama de desordem aquilo que não é essa organização mais. Tá bom? Então, quando a gente faz esse tipo de experimento, você vê aí, ó, não teve energia, a gente não pode falar em violação de energia, a gente não pode falar em mais nada, a não ser uma nova grandeza. E uma nova grandeza que nós vamos associar ao nome de entropia. Então, antes tinha uma entropia baixa, porque nós tínhamos um sistema organizado, e agora nós vamos ter uma entropia alta, porque nós temos um sistema desorganizado. Essas são as palavras que nós, seres humanos, adotamos para esse tipo de situação. Tudo bem? Pode não ser a palavra adequada, mas é o que nós temos, e ela faz um pouco de sentido do nosso ponto de vista. Ok? Então, o que vai ser essa entropia, galera? Ela vai ser uma grandeza que fornece, né? Que fornece o grau de desordem, vamos botar essa palavra, o grau de desordem de um sistema. Isso não é tão fora da nossa realidade. Se você for pensar, o seu quarto dá um trabalhão danado de arrumar ele, não dá? De você colocar as coisas no lugar. Você gasta muita energia para fazer isso. Mas, naturalmente, as coisas saem do lugar. À medida que você vai vivendo, vai fazendo as suas coisas, as coisas vão, né, se distribuindo de maneira aleatória. Então, o seu sistema ele tende a aumentar a entropia. E para você baixar a entropia, você precisa de um agente externo para reorganizar tudo aquilo que está acontecendo. Beleza? Em outras palavras, galera, eu vou escrever aqui para depois a gente discutir isso com mais, né, qualidade. Isso aqui, ela também pode ser escrita como uma medida da indisponibilidade de energia. Não é isso? Porque cada vez que você retira calor da fonte quente, parte dessa energia ela fica indisponível. Por mais que você realize trabalho, você vai jogar fora uma outra parte. Essa parte que você jogou fora, ela pode, por exemplo, esquentar o meio externo, o meio externo, que é o ambiente frio. Se o ambiente frio esquentar demais, você não consegue mais jogar calor para ele, e você não consegue mais tirar a energia da fonte quente. Se a fonte quente e a fonte fria atingirem a mesma temperatura, acabou, você não tem mais energia disponível para realizar trabalho. Tudo bem? Então, essa entropia ela vai medir essa indisponibilidade que você vai tendo de ter energia para realizar trabalho à medida que o sistema vai evoluindo. Beleza? O que nós vamos fazer agora? Ó, vamos introduzir uma letra para essa entropia e vamos tentar discutir um pouco isso de uma maneira operacional. Então, introduzindo o símbolo S.
Então, S vai representar a nossa entropia. Símbolo S para entropia. Claro, do sistema, né? A variação infinitesimal ds durante um processo reversível. Então, a gente define, galera, só para processos reversíveis. Mas depois vocês vão ver que dá para a gente usar para irreversível também, mas a gente vai ter que dar uma como é que fala? Uma roubada. Durante um processo reversível, é definida por Bs é igual a... Vai dar a quantidade de calor trocado durante esse processo. Então, percebam que o simples fato de você trocar calor gera um aumento de entropia, tá? Ou uma diminuição, né? Caso você perca calor. Sobre a temperatura em que aquele processo aconteceu. Então, esse T aqui, ele corresponde à temperatura durante a variação, né? Beleza, galera. Então, vocês estão vendo que a gente mantém a temperatura constante durante uma determinada transformação infinitesimal. É como se fosse uma transformação isotérmica, né? Mas, claro que no final do processo, você não pode não ter garantido a temperatura sendo constante. Aqui ela é só uma transformação infinitesimal. Se você for olhar bem para uma transformação desse tipo, olha só, a gente sabe que o trabalho vai ser igual ao calor, né? Já que nós não temos variação da energia interna. Escrevendo isso infinitesimalmente, isso aqui é PDV, isso aqui é NCV dt. Né? E aí, se a gente reorganizar algumas coisas, NCV-dt, a gente pode escrever o seguinte, lembra que a pressão ela pode ser escrita como nRT sobre V, dV, isso é NCV-dt, certo? Então, olha só, eu vou separar aqui duas coisas. Do lado esquerdo, eu vou colocar as constantes aqui, ó, NR sobre... Aqui o N vai embora, né? N quando vai embora. E eu vou ter aqui um cara que é o R sobre CV, e aqui um dV sobre V. Do lado de lá, eu vou ter um dt sobre... Não, cara, estou fazendo tudo errado. Infinitesimalmente, esse aqui é o dq. Deixa o dq quietinho. Esse aqui é o dq. Aqui é o dq. Então, vai ficar dv
sobre V, aí aqui tem um MR, uma constante, igual a dQ sobre T. O que está acontecendo aí é o seguinte, quando você tem imagina que isso aí é um ganho de calor, então tem realização de trabalho. Se tem realização de trabalho, o seu volume cresceu. Se o volume cresceu, vocês concordam comigo que agora as moléculas têm mais espaço para caminhar lá dentro? E a gente está mantendo a temperatura constante. E ter mais espaço para caminhar lá dentro quer dizer que eu tenho um aumento da minha caoticidade de movimento das moléculas. Porque agora as moléculas têm mais lugar para estar. Tudo bem? Isso, então, gera um aumento de desordem. Então, de alguma maneira, essa fração aqui, dV sobre V e dQ sobre T, estão associados a esse aumento de desordem. Beleza? Por isso que nós vamos adotar esse aumento de desordem como sendo o nosso ds. Beleza? Daí que a gente define essa ideia de entropia. Tá? Depois que vocês forem ver o estudo mais microscópio, as coisas vão ficando um pouco mais interessantes. Se você fizer uma transformação isotérmica geral, para um processo isotérmico, percebam, galera, você vai integrar, né, o lado esquerdo, a integral do lado esquerdo vai dar um ΔS, e a integral do lado direito, como T é constante, você vai integrar apenas o dQ, né? Então, isso aqui vai dar a quantidade de calor trocada dividido pela temperatura. Então, isso aqui define o aumento ou a diminuição de entropia dentro de um processo isotérmico. E aí já dá para ver a unidade desse negócio, né, galera? A unidade da entropia nada mais é do que Joule por Kelvin. Essa vai ser a nossa unidade de entropia. E aqui dá para você ter uma ideia também da desordem, porque olha só, imagina que você tem um sistema, vamos lá, imagina que você tem um sistema a, sei lá, 30 graus Celsius. Isso é um gás, por exemplo. E um outro sistema a 70 graus Celsius. Beleza? Você vai injetar nos dois uma mesma quantidade de calor. Então aqui você vai injetar um calor e aqui você vai injetar um calor. É o mesmo sistema. Vocês vão ver que, se é o mesmo sistema, vai ter a mesma variação de temperatura, né? Só que algo é diferente para um e para o outro. Para o mais frio, injetar uma quantidade de calor vai fazer com que as moléculas que estão lá dentro, que elas estavam numa situação de movimentação mais baixa do que o cara que estava a 70 graus Celsius. Disso vocês não discordam, né? Mas, ao injetar a mesma quantidade de calor para os dois, certamente, na primeira, nós vamos gerar aqui um estado mais desordenado comparado ao que ele era antes do que aqui. Porque aqui o sistema já estava quente. Então, injetar uma quantidade de calor vai deixar o sistema um pouco mais desordenado, mas não tão desordenado quanto estava mais frio. É daí que vem essa ideia aqui, ó. Porque você vai injetar um calor numa determinada temperatura. Se a temperatura já era alta, então a desordem que vai acontecer dentro do sistema não vai ser tão grande comparado a se o sistema estivesse mais frio. Tudo bem? Então, essa equação, ela também nos dá agora um pouquinho de ideia sobre o que significa essa historinha de desordem. Aí você fala, pô, professor, mas e se não for isotérmico o negócio? Se o trem for de outra maneira? Não tem problema. Se o trem for de outra maneira, a gente escreve assim, ó. Deixa eu apagar tudo isso.
Ó, de uma maneira geral, claro, para processos reversíveis, tá? Vamos frisar isso. A gente vai fazer a integração da seguinte maneira, ó. O ΔS vai ser igual à integral da situação 1 até a situação 2, beleza? De dq sobre t. E aí esse t pode não ser constante, esse t pode ser função de outra coisa, né? Pode ser função da pressão, do volume, enfim. Aí ele vai entrar dentro, não, ele não pode sair da integral, porque ele é uma função, por exemplo, do calor. Pode ser. Por exemplo, vamos fazer um geralzão aqui, ó. De acordo com a primeira lei, da termodinâmica, o que a gente vai ter? Eu posso escrever que a primeira lei para processos reversíveis, né, claro, a quantidade de Q de calor vai ter que ser igual ao D do trabalho mais o DU. Beleza? Então, vamos supor que tudo isso aconteça. Se você integrar... Quer dizer, vamos arrumar antes a casa, né? Antes da gente integrar os dois lados. Eu posso escrever aqui, ó, dq é igual a o PDV mais NCV dt, não é isso? É isso que eu estava fazendo aquela hora. Então, dq é igual ao NRT dV sobre V mais NCV dt. Beleza? O que eu vou fazer? Vou dividir todo mundo por T. Na hora que eu dividir todo mundo por T, eu vou ter aqui, ó, dq sobre T é igual a NR dV sobre V mais NCV dt sobre T. Integrar dos dois lados, fica fácil, né? Então a gente vai integrar aqui, ó, integral de dq sobre T de 1 a 2, dq sobre T de 1 a 2 é igual a integral de NR dV sobre V mais a integral de NCV dt sobre T. Tá bom? Claro, tudo do estado 1 até o estado 2. Estado 1 até o estado 2. Isso tudo para mostrar uma coisinha para vocês. O lado esquerdo é ΔS. Isso aqui é a variação da entropia. Beleza? A integral desse troço aí vai dar NR vezes o Ln, a gente já fez essa conta, de V2 sobre V1, não é isso?
mais, aqui mesma coisa, NCV ln de T2 sobre T1. Então, vocês estão vendo, galera, que o aumento da entropia, ou a variação da entropia, ela é uma função do estado. Ou seja, ela depende apenas do estado 1 e do estado 2, dos valores dos dois estados. Ela não é uma função que depende da trajetória que você adota. Esse é o grande lance da entropia. Então, por que isso é legal? Porque, por exemplo, eu tenho aqui eu tenho uma transformação que vai do estado 1 até o estado 2. Para processos reversíveis, né, eu posso pensar nesse tipo de situação aí. E aí eu posso fazer a conta do estado 1, do estado 2, depois calcular o quanto de entropia você ganhou. Mas e se for uma transformação irreversível e turbulenta e completamente aleatória? Né? Você faz do estado 1 até o estado 2, tipo uma transformação completamente turbulenta. Ora, como é que você calcula o ganho de entropia aí? Bom, você não sabe o que aconteceu no meio do caminho, mas você sabe que a entropia continua sendo uma função de estado. Então, basta você, ao invés de escolher a transformação turbulenta, você escolhe a transformação reversível, né, onde os estados são todos em equilíbrio, beleza? E aí você calcula o ganho de entropia daqui para cá. E esse vai ser o mesmo ganho de entropia daqui para cá. O lance é, você ganha sabendo o ganho de entropia, mas você perde porque você está supondo um outro processo. Porque você não sabe o que aconteceu entre 1 e 2. Mas você sabe que o aumento de entropia é esse. Beleza? Aí você faz isso para você calcular ganhos ou perdas de entropia para sistemas ou transformações irreversíveis. Então, conclusão. Ou seja, a entropia é uma função de estado. Assim como a energia interna também, né? É uma função de estado. Beleza? Podemos enunciar agora a segunda lei da termodinâmica de uma maneira entrópica, digamos assim. Opa. Então, segunda lei da termodinâmica. Qual é a ideia? Dentro de um sistema fechado, galera, olha só. Dentro de um sistema fechado, o que é um sistema fechado? É um sistema que ele não troca calor com o meio externo, beleza? Ele é um sistema que não deixa calor entrar, o calor sair daquele meio. Então, se você considerar o ciclo de Carnot, né? Você olha lá para a fonte quente, a fonte fria e a máquina térmica aqui dentro, e você considerar isso tudo um sistema fechado, não tem problema, né? O que acontece é que quando você tem o calor entrando aqui na sua máquina térmica, você tem um ganho de entropia, né? Só que aí depois você tem um calor fugindo ou sendo jogado fora. E aí você vai ter agora um ΔS negativo, porque o calor é negativo. Como o ciclo de Carnot ele é pensado para processos reversíveis, sempre que você tiver, galera, processos reversíveis, a soma das duas variações de entropia, ou seja, a entropia total, ela vai dar zero. Zero. Por quê? Porque eu estou falando de um processo ideal, beleza? Mas os processos reais, eles não são tão bonitos assim.
Os processos reais, eles também vão ter a ideia de você aumentar a entropia quando você ganha calor, diminuir a entropia quando você perde calor. Porém, a entropia que ela é aumentada no começo, ela é sempre maior que a entropia que você perde no fim. De maneira que o ganho da entropia é maior que zero. Tudo bem? Então, num sistema fechado, a entropia ela tende ou a ficar igual a zero ou a aumentar. A entropia nunca diminui num sistema fechado. A entropia pode diminuir se você pegar um agente externo, entrar ali e fazer uma nova reorganização. Aí sim você tem a diminuição da entropia, né, no sistema fechado. Porém, no sistema fechado, você está desconsiderando agente externo. Então, do sistema fechado, essa entropia do sistema, ou ela permanece constante, ou seja, ou ela vai ter um ΔS igual a zero, ou ela aumenta. Beleza? E se a entropia aumenta, galera, você também vai começar a ter energias indisponíveis para realizar trabalho. Tudo bem? É isso que as pessoas falam da evolução do universo. Quando você fala que o universo tende a aumentar a entropia, isso quer dizer que, por mais que a energia ela possa ser conservada, sempre tem uma parcela de energia que ela se torna indisponível, né? De maneira que, à medida que o universo ele se expanda infinitamente, caso esse seja um modelo de expansão real, nós vamos chegar num ponto muito futuro em que as estrelas vão se apagar, a energia, não vai ter mais energia disponível para você realizar outra coisa, beleza? A não ser, é claro, que isso quer dizer o quê? Uma morte térmica do universo. A não ser, é claro, que os modelos eles mostrem outro caminho. Qual seria outro caminho? Uma possível contração, né? Aí você tem e aí vai ter que ter algo provocando essa contração, em que você pode ter de novo as estrelas se acendendo, e aí o ciclo continua. Beleza? Mas é claro que tudo isso quando você fala em história do universo, a gente parte do princípio das teorias que nós conhecemos, né? E do que pode, da nossa imaginação, velho, porque é tudo especulação, né? A gente não sabe muito bem o que está acontecendo. Beleza? Então a ideia é o seguinte, ó, em um sistema fechado, a entropia aumenta eu vou complementar. Aumenta se for processos irreversíveis. Então, para processos irreversíveis e permanece constante para processos reversíveis. Reversíveis. Tudo bem, galera? Tem uma foto aqui que é bem legal, que ele mostra um pouco isso. Cadê? Olha só, a expansão livre é um processo irreversível, né? Porque você deixa o gás se expandir sem trocar calor, sem aumentar a temperatura, ou seja, expandir contra o vácuo, você tem um processo irreversível, logo a entropia aumenta. Por quê? Porque o grau de desordem aumentou. Beleza?
se você pensa aqui num... Olha só isso aqui que legal, cara. Se você bota uma de tinta num copo com água, você tem naturalmente o sistema se dispersando, né? Então, as moléculas aí da tinta, elas vão se espalhando com as moléculas da água, de maneira que você não esperaria e não vai esperar uma probabilidade em que, num futuro remoto, essas moléculas se concentrem de novo formando essa gotinha. Então, parece que a natureza ela tem um sentido privilegiado, no sentido de evolução temporal dos processos. E essa evolução temporal dos processos está associada a quem? A entropia. A entropia é o nome que nós damos a uma grandeza física que vai deixar a natureza correr sempre nessa direção. Beleza? Por quê? Porque a probabilidade de você encontrar o sistema voltando ou é zero ou é muito baixa. Ou é zero ou é muito baixa. Tudo bem, galera. Eu sei que essa aula ela foi bem abstrata, assim, tipo, é difícil às vezes de tentar entender mais ou menos o que está acontecendo. Então eu sugiro, se vocês tiverem interesse, que leiam bastante coisa, tá? Se quiserem, dão uma lida. O livro do Young, ele tem uma pegada um pouco mais física. Dê uma lida nesse capítulo de entropia. Eu vou jogar o material para vocês lá no grupo, para vocês lerem. Tentem dar uma lida, para ficar um pouco mais, sabe, mais firme na cabeça e mais amarrado o que é essa historinha de entropia, o que é essa historinha de energia. Porque eu sei que é um pouco solto isso a princípio, tá? Mas tenha em mente que isso não é solto, isso é muito bem definido dentro do contexto físico, beleza? Isso não é New Age, isso é física, isso é concreto, tá? Não caiam na historinha de falar, não, isso aqui é uma definição abstrata. Não é definição abstrata, isso aqui existe, isso aqui é um conceito físico, é uma grandeza física e pode ser medida, beleza? Então não é abstrato, é concreto. Mas a interpretação, ela pode ser um pouco mais difícil da gente entender logo de cara. Então, não se preocupem, ela vai, até assentar um pouco na nossa cabeça, ela demora um pouco, tá bom? Mas depois ela assenta e fica tudo sossegado. Galera, dúvidas? Professor, Diga. aquela palavra lá da função de estado lá, eu não peguei muito não. O senhor pode dar uma pincelada aí? É porque é o seguinte, ó. Olha o que... Depois que você faz o processo completo, né, um processo de 1 até 2, você vê que o aumento da entropia, que é o ΔS, vai depender desse termo, só que esse termo aqui, isso aqui é uma constante, então isso aqui não faz nada, isso aqui não muda. Então está dependendo a priori de quem? Do volume final, do volume inicial. Olha, o volume final, o volume inicial, faz parte do estado. Então é estado final e estado inicial. A mesma coisa acontece com outro termo, que é esse termo aqui, ó. Depende desse cara aqui, ó, uma constante, e da temperatura final e da temperatura inicial. Ou seja, a entropia, ela só depende de quem? Da pressão, do volume e da temperatura. Então, a gente diz que ela é uma função do estado, porque quem define o estado é a pressão, é o volume e é a temperatura. Beleza? Não precisava nem colocar pressão, né? Basta colocar aqui volume e temperatura, porque é o que vocês estão vendo ali. Então, a gente fala que ela é função do estado, por quê? Porque ela só depende das grandezas referentes ao estado, ou seja, aquilo que define o estado, e não o processo no qual você passou. Por isso que a gente fala que é uma função de estado. Tudo bem, Pedro? O grau de liberdade também influencia também, então. Porque tem o CD ali, né? Então, tecnicamente, ele aumenta um pouco. Mas aí quando você define o estado, você já está definindo qual gás que você tem ali. Tá? Aí se você trocar o gás, claro que você vai trocar o sistema. Mas dentro de um mesmo sistema, você já tem o gás. Ou ele é monatômico, ou ele é diatômico. Então o CV continua constante. Ah, sim, entendi, saquei. Sacou? Certo, galera? Podemos encerrar a gravações.
Então, encerrar.